Boa noite para todos. Shalom, shalom. Eu estava vendo, se você não viu ainda, veja a série The Chosen. Não é da Netflix, tá? E essa série é fantástica. É um aplicativo The Angel que você baixa no teu celular gratuito e você vê uma série imperdível sobre Jesus. E ali eles se cumprimentam shalom, shalom, porque shalom é paz e shalom, shalom é a paz perfeita. Então, shalom, shalom para vocês. Segunda semana com a mesa completamente inteira aqui, né? Todos da mesa. Então, boa noite, pastor Jonas. Boa noite para todos. Foi curto. Boa noite, pastor Osano. Como a pastora falou, shalom, shalom, paz perfeita para todos, queridos. E boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite, shalom a todos, bem-vindos de volta conosco aqui. Para a gente não perder o hábito, você, por favor, já vai clicando aí no like, já vai curtindo a programação. Hoje, mais uma vez, nosso bate-papo aqui, como a pastora gosta de falar, né? O nosso podcast é diferente, é um bate-papo. Então já vai entrando, já vai chamando todo mundo que você conhece, compartilha a programação, né? Além de clicar aí no joinha. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, a hora é essa, já vai clicando, porque depois o assunto vai fluindo e você se esquece. E clica na opção, tem um sininho aí do lado, na opção todas, para que toda a programação você receba a notificação e fique sempre de antemão já avisado daquilo que vai entrar no ar. Se você quer mergulhar mais fundo, eu sempre gosto de dizer, se torne membro. Você tem essa opção, tornar-se membro, que nada mais é do que você passar a ter acesso a conteúdos exclusivos, a videoaulas, a materiais impressos, a cursos em PDF, lançamentos que a pastora faz com bastante frequência. Então, ali, você que quer realmente ter um mergulho maior na teologia, na visão profética da palavra do Senhor, a pastora tem materiais ali imperdíveis. Então, tornando-se membro, você tem opções, escolha aquela que mais se enquadra no teu perfil e aí você não vai se arrepender, porque tem muita coisa boa. E hoje, nosso tema hoje nós vamos abranger coisas que fazem parte do dia a dia nosso. Nós vamos falar sobre síndromes do mundo moderno. E essas síndromes, quando a gente fala de síndromes do mundo moderno, nós estamos falando de dificuldades na área emocional. Mas já estava anunciado, Jesus já disse que essa seria a geração mais doente. Ele avisou já, ali na casa de Mateus, ele já disse, olha, eu não vim para aqueles que estão curados, eu vim para aqueles que estão doentes. E ele estava falando, olha, aqui vocês precisam de salvação, mas vocês precisam também de restauração. Uhum. E hoje, quando eu digo hoje, pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico se tornou muito acessível a todos. Você vai para o YouTube, tem curso, você vai para o Instagram e tem live, e tem informação. Em todos os lugares você tem informação. Então, espiritualmente, deveria ser a geração mais preparada, mais forte, mais firme. Mas nós vemos pessoas infelizes, ansiosas, pessoas estressadas, e nós vemos, então, um adoecimento mental. Então, vamos falar um pouquinho, porque há uma negligência na igreja ao falar desse assunto. Se fala muito do que é necessário, fé, santificação, arrependimento, tudo isso nós precisamos, mas nós precisamos entender que Deus se preocupa conosco de uma forma total, completa. Ele olha para você, ele olha para as suas dores, por isso que ele veio para levar sobre si não só as dores físicas, mas as nossas dores emocionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas síndromes. Eu quero lançar aqui a primeira síndrome que a gente vê as pessoas tão atormentadas, são tantas, mas que tal a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Olha, eu estava aqui pensando nela. Nela, né? Nossa, meu Deus do céu.
eu estava justamente lembrando aqui como que a gente se comunicava. Tu lembra das cartas? Lembro. O tempo que elas levavam para chegar no destino e o retorno, o dobro do tempo, e quando voltava, né? E hoje você tem um WhatsApp que você fala imediatamente, né, instantaneamente. Tempo real, né? Não, tempo real. E você quer mais. Não, você... e a pessoa, a ansiedade é tanto, você falou de WhatsApp, nem falamos de redes sociais. Aí a pessoa, a ansiedade da pessoa é a seguinte: visualizou, não respondeu, não sabe nem se coloca no lugar do outro. Né? Não, parece que isso te leva a ficar mais ansioso ainda. Né? Porque você fica ali naquela, a pessoa já recebeu, ela já leu, mas não respondeu. Será que gostou? Será aí que não, gostou? Aí tu começa não a criar gostou? uma série de situações. ela está online, mas ela está vendo que entrou a mensagem e não abriu a minha. Aí não sabe se a pessoa está em reunião, se a pessoa está com um problema sério, né? Ela até visualizou. Quantas vezes, gente, eu abro até a mensagem, às vezes por engano. Você está lá no avião, está vendo? Aí o avião decolou, você ficou sem conexão, você não responde. Aí aquela pessoa ansiosa vai falar assim: ela está há 2 horas sem responder. Claro, eu estou no avião, estou sem conexão, mas eu abri e li, e até respondi, só não foi. A mensagem não foi. Então, essa ansiedade faz com que nós chamamos em gestão emocional alto fluxo. Isso tudo que a gente colocou aqui, o que é alto fluxo? São pensamentos que chegam sem a sua permissão, e é uma cadeia de pensamento já pronta, chegou. Não me ama, não sou importante, me abandonou. Rejeitou. Isso tudo é pronto. E aí, o que é que você faz? Tem como evitar essa cadeia de pensamentos? Não. Tem como fazer? Você tem como respirar e colocar todas as opções assim, diante de você mesmo. Pode ser que esteja no avião, pode ser que abriu por engano, mas de verdade não leu. Pode ser que não tenha... Então, você tem que pôr várias opções, respirar fundo e esperar. Sem contar que a interpretação daquelas palavras, da resposta, pode não necessariamente ser uma. Pode ser 2, 3, 4. Falar, não, ela não gostou do que eu falei, ou não está disposta a responder, ou está saindo pela culatra, qualquer coisa, menos... Está muito difícil. Uma mensagem de WhatsApp, ela tem sempre 2 sentimentos, né? O sentimento daquele que envia e daquele que recebe, que é completamente, às vezes, contrário. Né? E quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade tem uma irmã gêmea. A ansiedade é a irmã gêmea, é siamesa, do medo. E não tem como. Se você dá espaço no seu coração para a ansiedade, você já vai ter o medo do teu lado, ou você vai ter uma tensão nervosa o tempo todo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo. O táxi, eu sei que você vai falar do táxi. Não vou falar, não. Preciso falar contigo. Mas não agora. Pronto, acabou. Isso me mata. Acabou. Agora fala, aquela clássica resposta. Como disse o pastor Pepeu, agora vem a parte de quem recebeu. Você falou, agora você vai falar. Não vai embora não, segura aqui. Segura aqui. Tá quase Jacó com anjo. Não vai não, me abençoa primeiro. Mas é interessante, né? Eu convivo com a Naira e eu sei o quanto a Naira é ansiosa, né? Por incrível que pareça. Aí a Naira chega no aeroporto. É um podcast especial, não, só para vocês saberem. E eu sou igualzinho. Vocês que recebem a Naira pelas igrejas afora, que a Naira, para chegar cedo em casa, ela paga qualquer preço, cara. 3 da manhã, indo para o aeroporto, né? Mas aí, esse dia, a Naira saiu cedo, né? De madrugada, de onde ela estava. Era o batismo do nosso netinho. Aí a Naira chegou no Santos Dumont, pegou um táxi, era um senhorzinho, o táxi veio a 20 por hora, do Santos Dumont até a casa. Quase ela tomou a direção do velho. Meu Deus do céu, a quantidade de mensagens que ela me mandava, mas não é possível, ele não anda. Não, então eu conto a história direito. É a segunda. Então, eu sou frequentadora assídua de aeroporto, né? Então você passa a conhecer tudo e todos. Você conhece o carregador da mala, você conhece até os taxistas. E então tem um senhorzinho, né? É uma bênção. Mas assim, Deus lida comigo, com a minha ansiedade, sempre que porque pela fila você pega, né? Aí eu peguei a primeira vez,
quase que, assim, eu infartei. Eu punha o pé no acelerador. Só que a segunda vez era o dia do batismo do nosso neto, né, com 15 anos, que decidiu, um passo lindo. E eu estava muito alegre e muito ansiosa para chegar, porque o batismo era de manhã. Eu cheguei no aeroporto, o batismo era 9h30, e eu cheguei no aeroporto, era 7h30, até você sair, tudo 8 horas. E eu estava assim, em cima da hora do batismo. E aí eu peguei quem? O senhorzinho. E aí eu ficava assim. Aí eu tentei puxar a conversa com ele. Eu falei, hoje não tem trânsito, né? Tipo assim, né? Diz aí, irmão. Hoje dá para ir mais rápido, né? Aí ele, não, tem maratona aqui e a gente vai ter que fazer o caminho mais longo. Aí eu falei, não, Senhor, é o Senhor também complô contra mim. Aí quando ele foi fazer o caminho mais longo e ele ali naquele ritmo, meu neto vai se batizar agora, eu estou ansiosa, sabe? E ele, eu também, eu vou para a minha igreja. Eu falei, então nós dois estamos com pressa. Essa situação que a senhora está narrando, um amigo nosso em comum, que a senhora conhece, que é bem agitado, né? Que conviveu comigo muito tempo, em São Paulo, a gente entrou no Uber, ele pagou R$50 na mão do Uber e falou assim, desce para eu dirigir o teu carro. O cara deixou. E ele tocou o Uber voando no lugar do cara. Você é muito lento, deixa que eu dirijo. Botou o cara no carona e foi ele voando na marginal. E falou, olha a multa. Ele, se tiver multa, pega meu celular, você me cobra que eu pago. E descendo R$50 na mão do Uber. Então, gente, aí você fala, mas você que trabalha com gestão emocional, você é ansiosa, é bom a gente falar sobre isso. É muito bom. Existe perfil comportamental. Geralmente, o colérico, perfil comportamental dominante ou colérico, que é o meu temperamento, o meu perfil comportamental, é uma pessoa que tem dentro dele a ansiedade, porque ele é muito rápido em tudo aquilo que ele faz e ele é tudo muito programado e muito prático. Então, eu tenho que aprender a lidar com algo que existe na minha vida. Não é só assim, por causa da síndrome de pensamento acelerado ou pelo medo. É algo que eu tinha programado na minha cabeça. Você vai chegar na igreja com tanto tempo de folga e etc. e tal. Então, toda a minha programação tinha ido por água abaixo. Agora, se eu não tivesse um controle sobre a minha ansiedade, eu ia talvez falar, não brincando com ele, eu iria falar de uma forma mais enfática, e eu chegaria esgotada. O que aconteceu? Eu transformei a minha ansiedade em piada. Então, eu ficava mandando mensagem para o Jonas. Eu falei assim, eu estou aqui colocando o pé no acelerador. Sabe onde a gente está? Mas, assim, eu não estava falando do jeito que, se eu tivesse deixado a ansiedade tomar conta da minha vida, eu estaria nervosa, eu estaria irritada. Porque a ansiedade, ela traz o quê? Irritação, ela traz sintomas no teu físico. Aí eu estaria suando, eu estaria tremendo, meu coração estaria acelerado. Eu estava brincando e eu ficava mandando mensagem para o Jonas, olha, eu vou chegar para o batismo, eu sei que eu vou chegar, mas olha, eu vou direto para a igreja, mas deu tempo de ir para casa, você está vendo? Mas eu fui brincando. Aí agora mesmo que eu voltei, eu estava ontem no Santos Dumont, ele falou assim, quem você pegou? Eu falei assim, não foi o senhorzinho, hoje não foi. Então, você transforma aquilo que te irritaria, que tiraria normalmente você fora do sério, e você transforma em brincadeira, você está vendo? Mas vamos falar um pouquinho mais... Mas no mundo acelerado de como a gente está vivendo, é muito difícil você não ficar ansioso em alguma situação, não é isso? É difícil. É muito difícil. Pô, você pega, por exemplo, como o Vini pegou agora, uma empresa num determinado estágio. Ele sabe que para que a empresa sobreviva e seja bem produtiva e dê retorno, tem que estar no estágio, né? Uhum. E aí, que você precisa de um tempo para chegar nesse novo estágio. É isso aí. A gente está com um problema com o fator tempo. Né? A nossa ansiedade hoje não se comporta bem dentro do fator tempo, do tempo que você precisa para cada coisa resolver. E agora? Antigamente, nós éramos adolescentes, queríamos fazer 18 anos. Lembra disso? Lembro.
né? E isso é o inverso, aconteceu o inverso. Demorou muito para chegar no 18 e no 21. É isso Mas aí. depois, para chegar no 68, foi um salto, um pulo. E agora? Então, aí a gente Volta. falou que Volta. a ansiedade tem a irmã siamesa, que é o medo, que é o irmão siamês, que é o medo. Então, fala mais Mas sobre a gente isso. Eu acho tem... que você deveria falar um pouquinho sobre isso. Então, mas Por ele quê? tem Por que o primos, medo? né? Ele tem primos, ter que é a primo. preocupação. Primo emprestado, tem tudo. A preocupação, a ansiedade anda de mãos dadas com a preocupação e anda de mãos dadas com a agitação. E aí, eu prefiro falar de Jesus falando de ansiedade. Jesus mostrou para os discípulos, por que os discípulos tinham ansiedade? Mas eles não viviam no mundo agitado que a gente vive, mas eles tinham ansiedade desde o tempo de Jesus. É Jesus que toca nesse assunto. Então, quando a gente acha que é um assunto da sociedade moderna, Jesus falou, não anda ansioso. Olha para os lírios, olha para os pássaros. Então, o que Jesus mostrou para a gente? Número 1, a ansiedade, ela rouba a solução. Você fica tão preocupado que você só enxerga o problema. Então, a ansiedade faz isso. Você só fica aqui perto, olhando só para a xícara. A xícara é o meu problema e agora o que eu faço? Eu não consigo tirar essa xícara dos meus olhos. Agora, se eu afastar a xícara, tem mais gente aqui, olha, a sala é grande, eu começo a ver outras possibilidades que é a solução. Eu costumo mostrar, quando eu falo de ansiedade, pensa em Josué e Caleb. 12 pessoas tinham o mesmo problema. Olha a ordem de Moisés. A ordem de Moisés vai além do muro e veja como é a cidade prometida. Ele não falou, fica olhando para o muro e fica olhando para o problema que são os homens muito altos. A ansiedade que fez isso, com 10 pessoas, para você ver que a maior parte das pessoas são ansiosas, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Jesus, desde sempre. Deus nos deu emoções boas, faz parte da vida. Ansiedade é bom? Sim. Eu estou ansioso para casar. É legal, é uma cidade boa. Eu estou ansioso para as férias, aí eu estou planejando, eu estou antecipando aquele momento bom. Então, eu estou ansioso para acabar o meu curso. É bom, te motiva a estudar. Se você não tivesse ansioso para acabar, você ia desistir do curso. Então, é uma emoção boa, ela só não é boa quando ela te domina, ela só não é boa quando ela te controla. E a ansiedade dominou e controlou a mente e as emoções daqueles 10 espias, 40 dias. Você acha que aquele relatório é só... eles foram e voltaram, não está escrito lá, eles ficaram 40 dias. 40 dias não ficou, é como que se nós 4 estivéssemos ali em Jericó e eu ficasse todo dia, Vini, você viu o tamanho do muro? E aí o Vini ficasse olhando, realmente, a gente não vai dar conta, não tem como. Olha a largura, olha o alicerce do muro. Como assim? O muro é alto. Aí eu falo, você já viu o tamanho do muro? Ele vai até o céu, né? Aí, você está vendo como um vai piorando? Aí o Jonas não. Aí o Jonas faz de conta que o Jonas é o que não deixa, tem ansiedade, mas não deixa a ansiedade tomar conta dele. Aí ele se afasta do muro, fala, gente... Aí ele fala para nós 3, gente, tem mais do que o muro, tem uma plantação aqui. Vocês já viram o tamanho da uva? Vocês já viram o tamanho das olivas? Já viram o tamanho do fruto? Aliás, quero lembrar vocês 3, Moisés mandou a gente ver o fruto da terra, ele não mandou a gente ver o muro, ele mandou ver o fruto da terra. Então, olha como a ansiedade rouba a promessa, rouba a fé, rouba a esperança, rouba o sonho. Ela te assalta, fala, cheguei, levanta a mão, eu estou roubando tua paz, estou roubando a tua alegria. Então, essa é a função da ansiedade. Aí eles voltaram com o relatório. Os inimigos são altos demais, nós pequenos demais, o muro chega até o céu, acabou. Sem solução ao problema. Aí chega Josué e Caleb com a mão cheia, né? Então, é isso. Quando a ansiedade faz parte, não tem ninguém que não seja. Você lida melhor com a sua ansiedade. Faz parte da nossa vida. Agora, tem que ver se ela controla a sua vida ou não. Eu queria que vocês falassem. A ansiedade, assim, ela amplia o problema e uma pequena dificuldade. Mas todos têm ansiedade, né? O lance é ter essa ansiedade equilibrada, né?
como a pastora falou, no táxi, e procurar ter esse equilíbrio da ansiedade, né? Agora, como alcançar esse equilíbrio, pastora, da ansiedade? Como que a senhora direcionaria nesse sentido? Bom, é uma questão de fazer o primeiro, passo número 1 é fazer o que Jesus ele falou. Ele falou para os discípulos para eles olharem para outro lugar. Porque a ansiedade tira o foco daquilo que te preocupa. Durante a pandemia, as pessoas estavam tendo crise de ansiedade porque escutavam de manhã, de tarde, de noite, muitas notícias. Tinha notícias certas, tinha notícias fake e tinha notícias exageradas. E como filtrar isso no meio da tua ansiedade, o medo de morrer, o medo que alguma pessoa querida sua morresse? E eu comecei a falar para as pessoas, você vai ter, número 1, para você lidar com a ansiedade na pandemia. Eu comecei a ensinar. Você vai ouvir uma fonte só confiável, uma, que você tenha certeza que é confiável, e uma vez só por dia. O resto, você vai preencher a sua mente de pensamentos certos, tipo... Tá bom, eu estou lavando a mão, eu estou passando, eu estou esterilizando todas as coisas, eu estou usando a máscara. Tudo que estão falando para fazer, eu estou fazendo. Então, a minha parte eu estou fazendo. Agora, eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me guarda. Aí você vai para a parte espiritual. Senão, você não sobrevive. Você vai ficar de crise em ansiedade em crise em ansiedade. Eu falei da pandemia, mas é para tudo na vida. Se você... o meu filho vai entrar na adolescência e ele vai se afastar da igreja. Calma, peraí, adianta eu ficar com medo? Não, adianta eu fazer um trabalho agora com meu filho. Adianta eu ser amigo do meu filho, amigo do meu filho. Adianta eu falar, chegar no nível dele. Tem um videozinho que eu vou colocar, inclusive, porque eu gostei muito no meu Instagram. É um pai... que está com um olho fixo no celular dele, aí ele fica só olhando para o celular e ele dá a comida para o filho olhando para o celular. Aí, quando ele levanta os olhos, o filho já tem 12 anos. É muito legal. Tipo assim, como assim que eu não vi você crescer? É verdade. Né? Aí, depois, ele levanta os olhos de novo, o filho já está adulto. Só que aí muda. Aí é o filho que só tem o celular, aí o filho fica assim, ele levanta os olhos, o pai está tipo... com uns 40 anos, aí ele está com o celular, aí ele levanta os olhos, o pai está, tipo assim, com uns 80, 90 anos. Como assim que eu perdi? Meu pai agora já não está nem... Sabe? Meu pai já está quase se desconectando e eu perdi. Então, a ansiedade porque o telefone ele é bom, as redes sociais são boas, quando ela não te domina. Quando ela te domina, você perde... Você tem ansiedade para ver a próxima mensagem do Instagram, a próxima mensagem do Twitter, a próxima mensagem do WhatsApp. Isso é ansiedade, porque você está conectado com tanta coisa ao mesmo tempo, mas está desconectado de coisas que são importantes. A senhora citou 2 paralelos, né? Josué e Caleb, junto com os 12, né? E a pandemia, né? E a questão de tirar o problema do foco, né? Mas assim, não negar, você não é ignorar o problema. Haviam 12, né? Mas o foco maior era de 10. E esses 10 conseguiram contaminar todo o arraial a ponto de ficar só Josué e Caleb no foco, né? E por isso eles tiveram que pagar um preço de 40 anos, né? Isso é muito difícil, pastor. Então, isso aí me faz lembrar uma coisa importante. Sabe aquela questão de você se aconselhar e você seguiu o conselho da maioria? Uhum. Aí foi a maioria, né? Foi a maioria. Entendeu? O principal, eu vejo assim, a principal, entre tantos problemas, né, entre tantas consequências da ansiedade, é ela te paralisar. Eu vejo assim, além de desviar o teu foco, como foi o caso de Josué e Caleb com o grupo, desviou o foco deles, né? A ordem foi dada para ir ver a terra e o fruto, e eles focaram no muro e nos problemas, nas dificuldades, nos obstáculos, né? E tinham acabado de esquecer que há pouco tempo atrás tinham atravessado um mar. O mar ou o muro? Entendeu? Então, assim, esqueceram. O Deus era o Deus do impossível. Atravessar um mar era mais impossível do que quebrar um muro, derrubar um muro. E por que não esperar por uma estratégia? Olha, eu olhar para o muro e dizer, olha, tem um muro lá, mas eu me lembro que aquele Deus que tirou a gente do Egito e que fez a gente atravessar o mar, ele criou uma estratégia sobrenatural e a gente atravessou. Então, um muro não é nada. E se tem um homem grande lá, mas a gente está com ele, de repente ele vai dar, a gente vai
simplesmente gritar, assoviar, bater alguma coisa, sentar, orar e esse pessoal todo vai cair. Não pensaram no Deus que eles tinham, focaram no problema. Então acho que te rouba o foco. E a senhora também falou de paz, né? E eu vi que a senhora citou aí o texto de Mateus 6, 25. Mas a gente tem o texto de Filipenses 4, 6, Sim. e que fala de paz, né? Uma das armas para que você consiga romper com a ansiedade, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Olha ações de graça aí, focar no positivo e não no negativo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, como é que se combate para ter essa paz, né? Esse shalom que a gente começou falando aqui do shalom. É dessa maneira. Essa paz perfeita. Oração, súplica e com ações de graças. Aí vem a paz perfeita e essa ansiedade é Tem uma rompida. palavrinha-chave aí no meio, né? Fé. Fé está envolvida nisso. Com certeza. Profundamente. Com certeza. A única coisa é que, por exemplo, às vezes as pessoas espiritualizam, né? A gente precisa ter fé, mas a gente não pode dizer assim, eu vou orar para não ser ansioso. Você tem que tomar uma atitude. A atitude é não deixar as emoções controlarem você. E como não deixar a emoção controlar você? São os pensamentos, você tem que mudar o pensamento. Então, são os pensamentos que mudam a rota. Porque não adianta você ficar, eu quero parar de ser ansioso. Enquanto os teus pensamentos não mudarem, olha o que outro versículo, 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando fala sobre isso, enquanto Ana só olhou para Penina, a mãe de Samuel, ela ficou ansiosa, ela ficou triste, ela ficou amargurada, ela ficou deprimida. Tinha horas que ela ficava ansiosa, tinha horas que ela ficava deprimida. Agora, quando ela lançou a ansiedade dela, o que ela fez? Ela tirou o olho de Penina e colocou os olhos em Deus. Qual era a linha de pensamento de Ana? Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Ana, Ana, eu imagino que você deve ter pensado assim, peraí, eu só estou olhando para a barriga de Penina, mas eu tenho que olhar para Deus. Olha o pensamento como muda. Aí é o pensamento. Pode ser até dentro da palavra, mas é o pensamento. Peraí, mas Deus abriu o ventre de Sara. Deus abriu o ventre de Rebeca. Deus abriu o ventre de Raquel. Qual é o problema? Eu sou a próxima. Então, eu vou confiar em Deus. Vou parar de olhar para a barriga de Penina e eu vou olhar para o meu Deus. Mas o pensamento, você vê que é o pensamento, a linha de pensamento dela mudou de tal forma que, porque quando você está ansioso ou deprimido, você fica sensível demais, tudo te ofende. Vocês viram como na palavra, quando Eli julgou errado, falou que ela estava bêbada, ela, ao invés de sair correndo, chorando, e falar, nunca mais eu venho aqui. Tipo assim, as pessoas estão frágeis emocionalmente. Esse é um assunto que eu quero entrar. As pessoas estão tão frágeis e imaturas emocionalmente que qualquer coisa ofende. Qualquer coisa faz com que ela desista da igreja, ou da sua profissão, ou do seu casamento, ou das suas amizades. Então, Ana, se estivesse fragilizada, mas ela estava fortalecida, porque ela tinha acabado de mudar o pensamento dela. Como ela estava fortalecida, quando ele veio, ela não saiu correndo para reclamar para Elcana, ou para dizer que nunca mais ela subiria, ou para brigar, bate-boca. Olha aqui, você nunca orou por mim, sabia que você nunca... Aí ela terceiriza, ansioso faz isso, sabe? Terceiriza a culpa para o outro. Sabe por que eu estou assim? Por tua culpa, porque você nunca orou por mim, você me viu aqui todo ano e sem filho. Você já podia ter orado, agora, na hora de julgar, você é pronto para julgar, né? Podia ter gastado energia emocional brigando com Eli. Não, ela só falou, não, meu senhor, não estou. Olha a calma dela. Peraí, cadê aquela mulher deprimida, aquela mulher ansiosa? Não, senhor, eu tô só, é a angústia do meu coração, é a ansiedade do meu coração que eu estou derramando diante de Deus. Olha que mudança de comportamento. Assim, trazendo para a atualidade, tu viu o caso desse menino que esfaqueou a professora? Uma das coisas que pegaram escrita dele era que ele estava angustiado, né? Ansioso, ele precisava ver alguém morto, não é isso?
Aí já é um caso bem mais Patológico. Patológico, mas a gente patológico. não pode deixar de É, mencionar. hoje nós temos que fazer essa distinção, né, entre uma patologia, esquizofrenia, Surto, né? Surto, né? surto, devido a uma patologia. Uhum. Não adianta, esse é o problema de espiritualizar, né? Aí que você considera que tudo não, você simplifica tudo, mas peraí, da mesma forma que você tem um câncer, você tem uma situação patológica psiquiátrica que tem que ser tomada uma intervenção médica, com medicação, às vezes com internação. Então, nós precisamos saber a diferença entre uma ansiedade comum, uma patologia, uma depressão e uma patologia. E a gente está falando sobre ansiedade, a gente não pode falar o podcast todo de ansiedade, né? Uhum. A gente tem. Qual é a síndrome do. Qual é o mal do século hoje? O mal do século é a depressão. Hoje é o mal. A ansiedade é o mal do século, mas a depressão ela ganha. O mundo apressado, urgente que nós vivemos leva a uma sociedade ansiosa. Nós somos todos assim. Quem tem paciência para a fila, quem tem paciência. Eu quero fazer um desafio aos jovens que estão usando o nosso, que estão ouvindo agora, ouvindo o nosso podcast. Vocês sabiam que você reclama hoje da conexão, da lentidão? Vocês sabiam que já existiu uma conexão de escada? Uhum. E que a gente tinha que tentar 10 vezes para tentar ficar conectado, conseguir a conexão. E quando conseguia, era uma arte para permanecer conectado. Então, hoje, eu sou... Mais do que isso, né, Amazônia? A senhora voltou pouco, na época do telefone, com o telefonista, que você pedia, esperava, caía, voltava. Eu era criança, mas eu vivi isso. Imagina essa turma hoje com um telefone que ele não pode fazer assim, liga agora, pum, volta, já caiu. O dele, né? O celular. E o fax. Não tinha telefone na tua casa, tinha telefone. Quem tinha telefone era algo. O fax, a senhora falou, botava o negócio, ficava lá horas esperando, aquilo ia cuspindo. E o acabou orelhão, o papel. a fila do orelhão. Orelhão, acabou a ficha. Puf, caiu a ficha. Ih, agora? Acabou a ligação. E aí a fila atrás de você reclamando que não acaba nunca. Mas agora é minha vez e tal. Hoje o cara, qualquer um, tem o seu telefonezinho celular. Pastora, isso traz uma pergunta. A tecnologia gerou esse Muito. nível acelerado de ansiedade. E a ansiedade se torna uma porta aberta, né, para a depressão. Sim, porque a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas a gente não aprendeu a colocar um limite. Então, você dorme com a tecnologia ali acelerando o teu pensamento, e eu sempre dou o mesmo exemplo. Não adianta você ter uma Ferrari e você pode acabar com a tua Ferrari se você puxar o freio, né? Puxar, né? Aí a Ferrari já é o freio elétrico. E aí você fica com o freio e acelerando até o fim. Você vai acabar com o motor da tua Ferrari. A gente tem uma Ferrari que é um cérebro, que Deus nos deu. Mas ele não foi preparado por Deus. Deus não queria essa aceleração. A tecnologia ela faz parte da nossa vida, mas nós temos que colocar limite. Você tem que deixar o teu telefone, você se programar para determinado horário, você não ficar mais com aquela necessidade neurótica de responder para tudo e para todos. Não, eu posso responder, se não for urgência, eu posso responder amanhã. Eu tenho um horário, e depois desse horário, eu começo muito cedo, mas eu tenho até um horário em que eu respondo. Se não é urgente, vai esperar até o dia seguinte. Eu respondo para todo mundo, tanto no Instagram quanto no canal no YouTube. Se você reparar, eu sempre estou ali curtindo, na medida do possível, respondendo, mas eu tenho um limite. Chega um certo horário, eu já não fico mais escrava daquilo. Então, nós precisamos aprender a ter educação com a tecnologia. Disciplina, né? Disciplina, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é olho no olho, a minha prioridade é conversar com as pessoas e não ficar conversando com a pessoa com o telefone. Aqui não tem nada de maior falta de educação. A pessoa está falando com você está mexendo no vídeo, está respondendo mensagem, está fazendo outra coisa. A pessoa merece atenção. Vamos passar para o seguinte. A depressão, né?
porque eu acho que o tempo está correndo e a gente tem tanta coisa para falar, né? Tá ansioso? Eu tenho. Ansioso ele. Mais do que Então, eu, ajuda quem está lá ele, do outro Senhor. lado. Quem Não. está nos assistindo. Vai. Não. Mas a depressão hoje, Manzoni, a senhora que é uma pessoa que estuda muito isso, quais são os principais fatores dos quais ela decorre né? O que leva uma pessoa a ser diagnosticada como deprimida? Porque tem a história do triste, tá enfrentando um momento difícil de vida, tá num momento de tristeza profunda por uma perda, por um problema Isso é pessoal, normal. que é algo que acontece, todos estamos sujeitos a isso, no mundo tereis aflições, mas a depressão em si, como é que se diagnostica isso? Por exemplo, a depressão, as pessoas acham que chega de repente. A depressão é um acúmulo de dores que você não elaborou a dor. Por isso que agora, sabe que a novidade é que nós temos agora na área de membros, nós temos o curso de emoções acessível nos 3 níveis da área de membros. De tão urgente que é o assunto, nós deixamos livre este curso nos 3 níveis da área de membros. E a depressão é falta de educação emocional. Você veja que a ansiedade é falta de educação emocional, a depressão também é falta de saber o que fazer com a dor. Quando você fica se alimentando e se retroalimentando da tristeza, pode ser que você não fique deprimido hoje, mas se você continuar, você vai com certeza ficar deprimido amanhã. Vou dar um exemplo na Bíblia. Jacó, quando perdeu José, ter o luto, chorar, sentir a perda e continuar sentindo a dor da perda é normal. Mas está escrito que ele ficou com a roupa rasgada de José e ninguém conseguiu consolar Jacó. Por que ninguém conseguiu? Porque Jacó não estava ouvindo ninguém, Jacó não estava valorizando a presença de ninguém, Jacó só estava com a mente dele na perda e passou do tempo do luto. Luto é normal, mas passou do tempo do luto, ele paralisou a vida dele. E ele ele negligenciou os outros filhos. Você veja que ele saiu daquela dor da perda e ele ficou alimentando a dor da perda, colocando toda a expectativa dele só em um filho, em Benjamim. E os outros ficaram negligenciados. E você vê que a vida e o horizonte de Jacó, quando chegou uma boa notícia, Jacó, ele não acreditou a princípio. Não, chegou a boa notícia, teu filho está vivo, ele não acreditou a princípio. Então, a depressão, ela rouba sonhos, ela rouba a visão do futuro. A depressão, ela não é só a alegria, é óbvio, mas eu estou falando de outras coisas que a depressão ela rouba. Aprisiona ao passado. Exatamente. Então, quem está deprimido vai ter que também passar por uma renovação, mesmo que você vá para um profissional, você vai precisar ajudar esse profissional fazendo uma educação com os teus pensamentos, uma educação mental. Você vai ter que se esforçar quando você vê, porque a depressão é excesso de passado. Então, quando você estiver alimentando, você, porque ele me feriu, porque eu perdi. Tá, isso eu não tenho como negar, mas você tem que levar teu pensamento para o presente e para algumas coisas no futuro. Isso é um exercício. É claro que há casos que é necessário medicação, há casos que é necessário ir para um profissional da saúde mental, mas se você fizer a prevenção, gente, é isso que eu estou falando. Se você fizer a prevenção, você pode não cair na ansiedade, pode não cair na depressão. E se você estiver no início, você pode sair. Então, é tudo uma questão de gerenciar os pensamentos. Nós precisamos aprender a não ser destruído pelos pensamentos, mas gerenciar os pensamentos. Uma pergunta, você acha que o índice de depressão no Japão é muito grande? É um dos maiores. Tá, eu vou te explicar por que da minha pergunta. O japonês ele é muito disciplinado. Muito. E antes de chegar a essa conclusão, eu iria sugerir exatamente essa questão da educação, da disciplina desde criança. Mas o japonês é muito disciplinado, as coisas dele são muito específicas, né, na vida. Mas, no entanto, você vê o outro lado da história, como eles são acometidos por depressão a ponto de suicídios, de cometerem suicídios. Sim, porque existe uma fragilidade emocional, porque eles não aceitam, eles são tão
perfeccionistas, são Não se permaravilhosos, permitem eles não sentir. se permitem errar. Então, quando tem um fracasso profissional ou como estudante, não existe o elaborar a dor, a resiliência, o relevar. Eles são exigentes demais com eles mesmos, então, muitas vezes é isso. Claro que tem muitos outros fatores. Estou falando que um dos fatores de ser generalizado é o alto flagelo, quase. Chega a ser quase que um autoflagelo, porque ele exige demais, um padrão muito acima para ele mesmo. Eles são exigidos pela escola, são exigidos pelos pais, e eles mesmos se exigem de si mesmo um alto padrão de desempenho em tudo, né? É uma dedicação incrível que eles têm em relação a tudo. Mas eu queria falar de um assunto que é uma síndrome moderna, duas síndromes modernas que são preocupantes. Uma é o padrão de beleza inatingível, o PIB, que está destruindo muita gente. Porque o filtro é legal, mas aí você coloca o filtro, você se apaixona por aquela pessoa que é você ali, só que numa versão tão bonita que até você... A versão fake. Não, mas é uma versão bonita, né? E muito mais bonito do que... Porque é uma pele perfeita, olhos perfeitos, alinhamento perfeito, e as pessoas estão adoecendo porque não estão se aceitando. E aí elas querem correr atrás daquela imagem do filtro, e a gente vê os erros, principalmente com mulheres, em excesso de procedimento. Procedimento é legal, mas desde que você não fique deformada, desde que não seja uma caricatura de você mesmo. Porque nós podemos retardar o envelhecimento, mas não podemos evitar o envelhecimento. Você tem que aceitar mentalmente que, mesmo que você coloque um botox, mesmo que você faça determinados procedimentos, o procedimento não vai evitar o envelhecimento, ele só vai retardar, vai trazer o envelhecimento de uma forma até mais agradável, mas não evita o envelhecimento. Então, eu estou vendo um adoecimento de jovens. Não estou falando agora só de idade madura, estou falando de jovens. A menina que é aquele padrão perfeito e ela não entende que aquilo está olhando para um filtro ou para um Photoshop ou para qualquer outra coisa. Agora, a inteligência artificial entrou trazendo uma imagem mais perfeita ainda. Então, cuidado com esse adoecimento, aceite suas imperfeições, saiba que Deus te fez bonito, você tem coisas muito bonitas em você. Outra coisa que eu vejo de adoecimento é aqui, nas redes sociais. As pessoas se ofendem, se atacam, são violentas. E eu vou dizer, cristão é violento. Eu estou vendo pelos comentários e eu estou apavorada em ver, peraí, cadê a mansidão de Jesus? Cadê o amor de Jesus? Aonde que está errado? É a vida espiritual dessa pessoa ou são as emoções imaturas? É a falta de domínio próprio, é a necessidade neurótica de dar a última palavra, a necessidade neurótica de estar sempre certo, é a necessidade neurótica de aparecer. Então, ele faz um comentário que vai destruir quem fez alguma coisa com uma motivação boa. Aí são os famosos haters ou os famosos cristãos que vestem uma roupa de fariseu e falam, você... Olha, eu não concordo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente coloca um assunto aqui no podcast e a gente fala de linhas escatológicas, o que a gente sempre fala? Respeitamos todas as linhas. Essa é a nossa posição. Se você é pré, meso, pós-tribulacionista, a gente não ataca ninguém. Sabe por quê? Porque está todo mundo esperando quem? Cristo. Estamos esperando a volta de Cristo. E ninguém vai perder salvação sendo pré, pós ou mesotribulacionista. Mas, quando eu vou ler os comentários, um nível de agressão tão forte, isso é falta de educação, falta de maturidade, ética, né? falta de controle emocional, falta de maturidade emocional, falta de um fenômeno que a gente chama em gestão emocional, o fenômeno bateu, levou. Eu não penso.
eu só reajo, eu só falo, eu só escrevo. É tão rápido escrever, pum, foi. E você não sabe o efeito daquilo que você escreveu, o que vai fazer na outra pessoa. Então você perde coisas que Deus te deu. Deus te deu algo tão lindo que se chama, faz parte da inteligência emocional, uma habilidade nobre da inteligência emocional, que é empatia, se colocar no lugar do outro. Tudo isso é habilidade emocional. Compaixão, né? Respeito. Eu não vejo respeito nas redes sociais. Eu falo o que eu quero. Então, eu não vejo respeito. Então, está faltando. Isso é uma síndrome do mundo moderno. E que está em 2 Timóteo capítulo 3, né? Isso. As pessoas se tornariam irreverentes, Amantes violentas, de com interesse, falta de amor. Tudo que está escrito lá mostra um adoecimento emocional Coletivo. coletivo. O mais triste é ver isso no meio da igreja, né? Que seria importante ter uma referência desse amor de Cristo, né? Eu não vejo Jesus. Se Jesus tivesse uma rede social, vamos pôr Jesus como uma rede social. Vamos trazer ele. Aí você deveria perguntar, antes de escrever um comentário, você deveria perguntar: quer ver um comentário que fazem? Aí eu vou falar agora. Um comentário é o seguinte: Pastora Naira, deixa os outros falarem, os convidados. Número 1, se você assistisse todos os podcasts, você saberia que não tem convidado. Sempre a mesma mesa, e todo mundo fala. Por exemplo, se vocês quiserem falar, eles vão falar agora. Falem, por favor, senão daqui a pouco estão falando que sou eu que estou falando. Somos de casa, Então, né? e cada um fala mais da sua especialidade. Se você falar de evangelismo, o Jonas vai entrar rasgado e aí a gente fica quieto ouvindo ele. Se falar de libertação e intercessão, o pastor Osano fala aqui. O pastor Vinícius, ele é professor, ele é o diretor, ele é o responsável pela escola bíblica. Falou de Israel, falou de qualquer assunto, ele não vai deixar ninguém falar. Falou de emoções, sou eu que trabalho com emoções. Então, é normal que num podcast com este assunto eu esteja falando um pouquinho mais do que eles. Por favor, falem aí. Senão vem alguém aqui falar. A gente sempre vai estar aprendendo nessa mesa, né? Essa mesa é um aprende com o outro e todo mundo aqui contribui com você que está ouvindo a gente. Então, nós precisamos... Por que é urgente? Sabe, eu peço para vocês, procurem restauração emocional. É importante para você, dentro da igreja, na tua vida profissional, no teu casamento, e para você deixar um legado de saúde mental para os teus filhos. As crianças, por si só, já estão ansiosas, elas já estão, porque supervalorizando o bullying. Ensine a criança a frustração, ela tem que aprender. É o que o Dr. Augusto Cury sempre fala, o mundo, a sociedade moderna está preparando filhos só para o aplauso. Mas os nossos pais, eles preparavam a gente para o aplauso e para a vaia, para o pódium. Não, dessa vez não é o pódium. Então, a gente sabia receber um não, a gente sabia que nem sempre você é o melhor em tudo. Mas essa geração Nutella, que está adoecida emocionalmente, se o patrão fala alguma coisa, ele troca de emprego. Se na igreja ele ouviu alguma coisa que ele não gosta, ele muda de igreja. E se no casamento aconteceu o primeiro problema, ele deixa o casamento. Por quê? Adoecimento emocional, imaturidade emocional. Então, chegou a hora da igreja se levantar, porque Jesus disse que vinha buscar uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Quando ele fala sem mancha, ele está falando, lógico que ele está falando de pecado, uma noiva santificada. Mas quando ele fala de ruga, ele está falando de envelhecimento. Ele está falando de uma noiva que precisa ser restaurada emocionalmente. Então, eu estou aqui te ouvindo a todos, só que tem um porém nisso tudo, né? Na verdade, o mundo caminha para essa insegurança. O mundo provoca ansiedade. Ou seja, todas as coisas te provocam ansiedade no mundo hoje. Seja na política mal resolvida, seja na ciência, que multiplica constantemente, né?
na tecnologia que avança assustadoramente, nas metodologias que nós antigamente usávamos, que eram mais lerdas, lentas, que hoje aceleraram, as pessoas estão perdidas. A minha conclusão é que o que é que está por trás de tudo isso? O que é que está provocando essa reação ou essa ação em cada ser humano? Eu acredito que é o fim dos tempos, porque o Senhor Jesus disse que no final dos dias a ciência se multiplicaria diariamente. Eu sempre falo isso porque, pela minha experiência de pesquisa, realmente era assim, a gente tinha que procurar uma biblioteca para pegar uma revista ou outra e ver quais as publicações científicas que tinham sido publicadas naquele semestre. Olha só, hoje você tem quantidades absurdas de publicações científicas diariamente. Você não consegue acompanhar, entendeu? Então, isso sem falar na tecnologia, o próprio telefone que você tem nas mãos, que é um computador. Você hoje já é rastreado sem você perceber, sem que você peça para ser. Não é? Então, na verdade, o mundo convergiu para esse tipo de comportamento humano. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que você vai educar hoje? Aliás, você não tem nem tempo mais para educar uma criança a enfrentar todos esses avanços tecnológicos, entendeu? Está muito difícil. É um quadro irreversível. Eu vejo uma solução. E eu não gostaria de transmitir para vocês, mas eu vou transmitir. É Jesus voltando. Então, Mateus Entendeu? 11. Novos céus e nova terra. Mas enquanto ele não volta, eu vou ser um pouquinho mais assim. Ele foi totalmente sem esperança. Direto ao ponto. Não, sem esperança. Não tem jeito, ninguém tem jeito. Não, tem jeito, sim. Jesus, se a gente olhar para quando Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele veio, cada um dos discípulos tinha uma síndrome, sim. Tinha o deprimido, tinha o ansioso. Hoje nós temos até uma síndrome nova que se chama definhamento. A nomenclatura é definhamento. O que é definhamento? Não chega a ser uma depressão, e essa síndrome ela foi dado esse nome durante a pandemia. As pessoas saíram da pandemia, algumas, desmotivadas. E eu vejo o resultado disso até hoje. Tem pessoa que não se sente mais motivada para voltar para a igreja, não se sente motivada para fazer muitos planos, tipo assim, quando vai ser a próxima pandemia, quando vai ser a próxima coisa. Então, isso é definhamento. O definhamento fica entre a depressão e um estado normal. Ele não chega, como eu disse, a ser a depressão, mas é uma desmotivação, uma falta de esperança, uma falta de sonhos. E você precisa, porque do definhamento para a depressão é meio passo. Então, eu vejo, sim, eu vejo que ainda dá tempo. A restauração emocional é porque você gosta de terceirizar a responsabilidade, não é culpa do mundo moderno, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Nós precisamos parar de terceirizar. Nós fazemos parte deste ambiente doentio, mas não precisamos estar doentes. Uma coisa que eu tenho visto muito, você falando de depressão, é isso acontecendo com crianças, né? Sim. Porque a gente vê... A depressão infantil. E o pastor estava falando sobre a tecnologia. A tecnologia tem contribuído muito para esse ambiente para a criança, né? A criança fica hoje na frente de uma televisão, ou de um celular, ou de um videogame o tempo inteiro. Pois nem televisão mais. Eles não usam mais. Mas o celular e o videogame é o tempo inteiro. E isso gera nela também, certamente, algum desequilíbrio psíquico, né? Porque você vê crianças muito pequenas. E quando a gente se liga nisso, a gente vê que as crianças estão irritadas, as crianças estão desmotivadas à atividade. Você pede uma criança para ir no parque, ela não quer ir. Jogar uma bola, ir num parquinho e ver um bicho, ver em zoológico. Meu filho fala para mim assim: meu filho, quero te levar no zoológico. Que zoológico? Zoológico é coisa de neném. Eu falei, você tem 6 anos, garoto. Que coisa de neném. Não, eu já conheço os animais todos. Eu vejo no Discovery Channel. Aí eu falei, tá bom. Ou então no Nature, não sei o quê, ou no Geographic. Né? Eu falo, tá certo. Mas isso gera nele uma desmotivação de coisas que eram antes descoberta e se tornam sem graça.
Sim. E ele antecipa coisas, isso desmotiva. A senhora falou em desmotivar, isso desmotiva a Definhamento. aprender, o aprendizado vai definhando. E no estado extremo você vê crianças pequenas, deprimidas, com quadros de depressão. E cuidado, em um quadro de depressão, você fica pensando que só quando a criança estiver triste, que é depressão. Depressão infantil tem sintomas que às vezes os pais eles não Percebem. atentam. O excesso, a insônia, a irritação constante. Se você juntar, não é um sintoma, tá? Vários sintomas. A desmotivação, tipo, aquilo que ela gostava muito de fazer, agora ela não sente a mínima vontade de fazer. Ela era apaixonado. Via uma bola, não resistia e não quer mais jogar bola. Então, veja quando tiver 4, 5 sintomas juntos, fique atento para você socorrer a sua criança. Agora, o que fazer com as crianças? Nós precisamos fazer as mesmas ferramentas que a gente usa com os adultos. Nós precisamos ter atividades, nem que seja 2 minutos, 5 minutos diário, com algo lúdico. Você precisa levar a sua criança a fazer alguma coisa, mas é que você, às vezes, terceiriza. Talvez o zoológico, para ele, seja tremendamente desmotivante, por causa dessa linha mesmo de pensamento. Mas encontrar alguma coisa... Meu filho, vamos comigo na praça, vamos lá, e fazer alguma coisa que motive. Né? Não, eles não têm mais paciência de ficar 3 horas na praça, mas alguma coisa, vamos dar uma volta no quarteirão, alguma coisa lúdica com a criança, para tirar de tanto contato com a tecnologia. Nós precisamos conquistar, entrar no mundo deles, porque é muito cômodo deixar eles com esse mundo, porque dá menos trabalho, mas é necessário ter trabalho para você não ter um adolescente, um pré-adolescente e um adolescente com emoções fragilizadas que, diante da primeira frustração, vai querer buscar algo errado, porque ele tem que se sentir melhor. Como é que ele... o meu amigo disse que se eu beber, eu vou me sentir melhor. Então, ele vai procurar alguma coisa para se sentir melhor. Ele tem que aprender dentro dele os recursos para ressignificar a dor, aprender a ser resiliente, mas ele vai ter que aprender com você. Então, eu volto para o que nós falamos no início do podcast. A educação emocional, ela é tão importante quanto a educação espiritual e quanto a educação intelectual. E hoje, os pais estão mais preocupados com a educação intelectual. Temos que ficar assim, porque é um mundo competitivo. Mas não esqueça que, paralelo, você tem que dar um foco para a vida espiritual e emocional das tuas crianças, jovens e adolescentes. E quanto a você, dá tempo. O podcast é pequeno para um assunto tão vasto, mas você tem na área de membros o curso de gestão emocional e que vai te ajudar com todas as síndromes, porque nós nem chegamos a falar todas. Tem o burnout, que é o esgotamento, e tem muitas outras síndromes, circuito fechado da memória, e o síndrome de pensamento acelerado, SPA. Então, tem muitas síndromes, e um podcast não é suficiente para todas as síndromes do mundo moderno. Por aí você vê o adoecimento emocional dessa sociedade e como que as pessoas se agridem umas às outras. E agora eu vou fazer um exercício com os nossos seguidores. Antes de você colocar qualquer comentário, para e pensa. Né? Então, assim, eu vou ofender, eu estou sendo agressivo, é necessário que eu fale dessa forma. Se você fizer essas perguntas para você mesmo, você está parando para pensar. Eu não imagino Jesus, eu falei das redes sociais. Você imagina Jesus nas redes sociais dele, colocar aquelas indiretas para os fariseus, entrar no perfil deles e falar um monte assim de graça, do nada. Chegar lá na rede social dos fariseus e falar um monte, falar tudo que viesse na cabeça dele. Não, né? Então, vamos aprender a ter força e maturidade emocional, em nome de Jesus. Tiago 3, né? Cuidar da língua, né? Também, né? O livro de Tiago 3, né?
Olha o Jonas mostrando aí. O toque ali, o sintoma, É, né? O A palavra é a palavra. Ansiedade, É a ansiedade. palavra que eu queria dar. É o quê? Para terminar ou para continuar? Né? Não, a Mas Nara tem- acabou de dizer que o assunto é extenso. É né? Então, extenso. estávamos Vai finalizando. pouco, é. Quer dizer que vai continuar. Posso ler É. Mateus, pastor? Sim, Mateus com certeza. 11, Mateus 11, 28, né? A pastora falou, nos tempos de Jesus já havia ansiedade, falou também de Jacó e de tantos outros, né? Mas Jesus, ele foi muito, trouxe uma atualidade para isso tudo. Em Mateus 11, 28, dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Amém. Então, você que se identificou com algumas dessas síndromes, nada está perdido, dá tempo de você restaurar, fortalecer o seu emocional para ser uma pessoa. Jesus te ofereceu para você ter vida e vida em abundância. Ele não disse tenha uma sobrevida, ele não está falando para você ser um sobrevivente, ele está te dando a opção de você ter vida e vida em abundância. E ele provou aqui, vivendo neste mundo cheio de problemas, cheio de frustrações, como é possível ser saudável emocionalmente. É só a gente aprender. E tem como aprender, tanto com a Bíblia como com gestão emocional, você aprende a se defender. Amém. Amém. Queria E pedir- não deixe, né? Não deixe de curtir aí, de compartilhar. Só para lembrar, quem entrou um pouquinho, começou a ver, pulou alguma coisa, perdeu alguma coisa, curte essa programação, compartilha com sua rede de amigos, com seu grupo de Zap. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, acione aí a opção todas no sininho. E como a pastora falou, dentro da área de membros, aí sim, com mais tempo, você vai poder mergulhar mais profundo neste assunto, que é um assunto tão interessante, é um assunto que fala-se muito pouco dentro das igrejas, né, no ambiente cristão, mas que hoje vem sendo desmistificado por gente séria, por gente que estuda, e como é o caso da pastora Nara, que coloca sempre estudos e lives, e já fez muita coisa sobre isso durante a pandemia, e mantém-se fazendo, porque é importante que o povo de Deus esteja recebendo informação atualizada, né, e informação confiável sobre o assunto. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe e até a próxima Até a próxima. semana. Boa noite a Até a todos. próxima, queridos. Uma boa noite.